Um abraço para vocês também, boa noite. E também para quem tá ligado no Antes do Apito, eu chego agora com as notícias do Galo. Nessa sexta-feira que começou com a entrevista coletiva do goleiro Everson. Ele que cumpriu suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória por 2-0 sobre o São Paulo lá no Morumbi, jogou contra o Palmeiras pela Libertadores, só que Libertadores agora é assunto passado, assim como a Copa do Brasil. Domingão tem o duelo importante contra o Bahia, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e esse jogo, Dia dos Pais, 11 horas no Mineirão, é o jogo para a família inteira comparecer ao Gigante da Pampulha para empurrar o Galo. O Atlético que não terá alguns jogadores importantes para este confronto do Brasileirão. Primeiro deles, Matias Zaratio, vem se recuperando de uma lesão muscular no departamento médico, e o outro, o zagueiro Igor Rabelo, que deixou o campo contra o Palmeiras ainda no primeiro tempo do jogo. Igor Rabelo foi diagnosticado com uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. E outro jogador que atuou contra o Palmeiras como titular foi o meia Johan, e também diagnosticado com uma lesão na coxa direita, assim como o Rabelo, sem previsão de volta, ambos entregues ao departamento médico. E agora, por suspensão, Felipão não poderá contar com o lateral direito Saravia. Levou o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e não enfrenta o Bahia neste domingo. Assim, eu vou esboçar um galo aqui, viu, gente? Com Everson, Mariano, Lemos, Gemerson, Guilherme Arana, Batalha, Otávio, no lugar ali do Johan, Igor Gomes, e na frente Paulinho, Pavon e Hulk, tendo espaço aí, quem sabe também, para a entrada de Allan Kardec. Vamos ver o que o Felipão prepara para esse duelo contra o Bahia, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, Henrique. Léo, eu concordo com a Nath que o Campeonato Brasileiro é muito importante para o Atlético. E até porque o perigo lá embaixo também ele não escapou ainda do perigo lá embaixo. É por isso que eu acho que agora, Dani, uma das coisas mais importantes que o Atlético vai ter é uma mobilização. E nesse ponto, o Atlético tem um cara muito capaz nisso, que é o Scolari. O ponto alto do Felipão é essa gestão, é motivação, é trabalhar com o grupo, é o psicológico, não é o lado tático, não é o grande ponto do Felipão. Mas o Atlético vai precisar de uma mobilização grande, porque foi uma frustração a saída da Copa do Brasil, foi outra frustração, inclusive o problema, a saída do Cudê. Chega o Felipão, uma queda precoce na Libertadores, mas devido à incapacidade do próprio Atlético de não ser o primeiro no seu grupo, pegou o principal time da América, que é o Palmeiras, é o time mais forte, deixa a Libertadores, agora é hora de dar uma balançada na rapaziada, colocar o foco e buscar essa vaga na Libertadores. O Atlético não tem time para meio de tabela. O Atlético tem time para G4, para no máximo um G6, e é isso que tem que ser cobrado lá dentro. Então é preciso que coloquem os pingos nos is, o que tem para resolver, e façam o Atlético chegar no lugar que ele tem que estar. E antes da gente colocar a Mauri na roda também, quero perguntar ao Léo Figueiredo se ele faria alguma mudança nesse time. A gente tem as informações do adversário do Galo, o Bahia. O nosso colega Daniel Leal traz as informações do tricolor. Vamos lá, Daniel, como chega esse Bahia para o jogo contra o Galo? Do Apito, Daniel Leal falando aqui com vocês pela primeira vez, mandando um salve para todo mundo que participa do programa. E estamos aqui para falar um pouco sobre o Bahia, próximo adversário do Galo, no domingo aí pela Série A do Brasileirão. O Bahia encerrou na última partida, justamente diante do América, um longo jejum sem triunfos, né? O Bahia vinha de 8 jogos consecutivos sem sair de campo vitorioso e voltou a vencer diante do Coelho. Essa sequência pôs fim também a um recorte enorme de apenas um triunfo nos últimos 17 jogos do Bahia. Um recorte que era o pior da história do clube, levando em consideração participações no Brasileirão. Além disso, o jogo com o Coelho marcou aí a estreia desse esboço novo do que pode se chamar de novo Bahia titular daqui para frente, não é? Com o Gilberto na lateral direita, o Camilo Cândido na esquerda, ambos contratados nessa janela de transferência, e o Rafael Ratão fazendo aí a sua estreia como titular no ataque. Mesmo time que deve ser repetido aí diante do Galo. Atenção para o Galo, um ataque mais rápido, laterais mais fortes, um meio campo mais consistente. Essa é a cara que o Renato Paiva busca dar ao Bahia aí na sequência da Série A para tentar fugir do rebaixamento, tá bem? Precisamos, dando as ordens, um abraço a todos e até a próxima.
Até a próxima, Daniel. Muito obrigada. Ô, Léo, eu fiz o jogo Bahia e América na última rodada e me chamou muita atenção exatamente isso que o Daniel falava. Agora, com as contratações da janela, o Camilo Cândido por um lado, o Gilberto na lateral direita, são laterais que apoiam muito. Então, eles fazem uma dobradinha o tempo todo com o ponta. O lado direito é o Ademir, que inclusive daqui a pouco vai participar com a gente. O lado esquerdo tem o Ratão. Mas, assim, é um Bahia que explora muitas jogadas pelo lado do campo. E o Atlético não vai ter o Saravia pelo lado direito, vai ter o Mariano. Essa capacidade do Bahia de explorar o corredor e o fato do Mariano já ser mais veterano, enfim, é algo que te preocupa? Você faria alguma mudança no Atlético para, de alguma forma, preservar o time desses contra-ataques do Bahia? Eu não faria mudança em peça, Nath, até mesmo porque ele na lateral direita ele não tem outro, né? O Mariano ou o Saravia. Uma pena pelo Saravia, porque o Saravia está num bom momento. Mas o Mariano é experiente, não vejo nenhum problema com o Mariano em defender, não. O que talvez vá acontecer mais é um procedimento que era mais comum com o Kudê, uma parceria maior entre Pavon e Mariano no lado direito, para inclusive se defender. Porque com o Filipão, o Mariano não faz o que antigamente ele fazia, que era quase um terceiro zagueiro pelo lado direito e o Pavon bem aberto. Não, pro Filipão, o lateral é lateral. Só que o Mariano não tem a capacidade física, o pulmão que tem o Saravia. Então, segura um pouco mais. O próprio Arana é uma boa notícia. Nesse momento ruim do Atlético, o Arana fisicamente está ficando cada vez melhor. E se o Bahia explora muito os lados, o Atlético vai ter que se defender ali. Mas é jogo para ganhar, viu, Nath? A gente pode enaltecer. Eu gosto pra caramba do Gilberto, lateral direito do Bahia. O Galo tentou trazer ele, mas é jogo para vencer. Não há margem para desculpa, não há margem para problema, não tem lado físico, o time está cansado, vem de uma sequência com o time titular, não importa. O Atlético precisa ganhar o jogo, tem obrigação de ganhar do Bahia. Eu também não acho que o Filipão vá fazer mudanças, por mais que eu acredite que depois da eliminação, Léo, talvez o Atlético precise de um fato novo, sabe? Talvez alguma outra peça no meio campo, talvez a presença do Rubens para ter um pouco mais de vigor físico. Então, Patrick, Igor Gomes ou Rubens? Para a vaga de criador, né? Na vaga do Johan, o Igor Gomes. Até não entendi porque ele não foi o titular contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Talvez mudar alguma coisa. Joga com 2 volantes, mas coloca o Rubens como um segundo homem de meio campo, que sai um pouco mais para o jogo, que vai muito bem nos desarmes. É uma partida em que o Atlético tende a ter mais a posse da bola, a atacar mais o adversário. Então, se eu fosse o Filipão, eu tentaria algo diferente, para de alguma forma tentar reerguer esse time, né? Agora é hora de juntar os cacos, né, Mauri? Você acha também que depois de uma eliminação aí, se fosse o caso, se o Internacional, por exemplo, tivesse sido eliminado, você acha que tem que dar uma mexida, uma acordada no time com alguma mudança para a sequência da temporada? Olha, se o Internacional fosse eliminado, a torcida ia destruir o Beira-Rio, né? Porque tá completamente machucado das últimas eliminações e dos últimos anos. Mas, Nath, eu vou fazer um comentário antes. Olha como essa Itatiaia é gigantesca. Olha a mistura de sotaques que tem esse programa. O meu, muito sulista, muito, admito. De vocês, mineiro maravilhoso. O do Dani lá de Recife. É uma mistura de pessoas, esse Brasil tão miscigenado, que é muito bom de ouvir. Quem ouve, eu acho que deve estar adorando o nosso programa. Mas agora, falando do Atlético, o que eu ia perguntar para vocês que estão aí em Belo Horizonte, que acompanham realmente muito mais próximo, né, o dia a dia de Atlético, se tem um limite de paciência com o trabalho do Filipão. Assim, eu sou muito fã do Filipão por tudo o que ele fez pelo futebol brasileiro, multicampeão com o Grêmio, técnico do Penta, mas o Filipão já tem uma certa idade, até mesmo aqui no Grêmio, né? Em 2021, o Filipão esteve ali antes do Mancini, né? Antes de acabar caindo para a Série B, e também não teve uma passagem muito boa, porque o Filipão, apesar de ele ser um técnico gigantesco, ele tem alguns conceitos um pouco mais conservadores, e eu acho que é exatamente que entra isso que você falou, Nath, sobre a mudança. Eu acho que o Filipão tem a cabeça um pouquinho mais dura, se ele é um pouquinho mais teimoso, e talvez essas mudanças que às vezes um técnico precisa inventar, principalmente às vezes mudanças táticas, inventar com o que tem, se não tem um elenco ideal, tem que inventar com o que tem à disposição. Eu não acho que o Filipão ele seja o técnico que faz isso. Por isso eu pergunto para você, se tem um limite de paciência com o trabalho do Filipão, assim como se teve um limite de paciência com o trabalho do Kudê, ou se o Filipão é mais respeitado do que o Kudê, né? Porque o desempenho parece que está até abaixo do que era o time do Kudê. Então eu não sei se o que de novo, qual fato novo que o Filipão poderia inventar neste momento.
tem sim, o Atlético tem muito potencial para inventar uma nova equipe, se reinventar dentro de si, seja uma mobilização dentro do grupo, dentro da torcida, de onde for, mas eu não vejo no Filipão essa disposição para se abrir a novos conceitos. E aí, Léo, tem um prazo de validade? O prazo de validade do Filipão, na verdade, ele era até o jogo do Palmeiras. Só que no meio disso teve uma vitória contra o São Paulo, aí o prazo de validade foi estendido. Né? A eliminação para o Palmeiras, caindo para um time que é superior ao Atlético, que estava numa condição já favorável, não é surpreendente. Mas, ô Mauri, eu te diria que se perder do Bahia, talvez o Filipão não seja técnico do Atlético na segunda-feira. Tem Bahia e Vasco, aí, que são dois times da parte de baixo da tabela. Eu te diria que talvez eles possam ser o fiel da balança. Se o Atlético vence, aí vai dar um salto na tabela, inevitavelmente. Aí eu acho que pode ser talvez um Mas aí termômetro. não é parâmetro, né? Mas assim, em termos, como o time agora está mais preocupado com o resultado do que propriamente com o desempenho, acho que são dois jogos que podem ditar um pouco o ritmo por aqui. Mas eu falei que quem vai estar conosco é o Ademir. Ele conversou com o nosso Henrique André hoje à tarde. O Ademir, que agora joga pelo Bahia, vai ter esse reencontro com o Galo. E o Henrique André fez até umas perguntas um pouco perspicazes aí pro Ademir. Vamos ver o que ele respondeu. Pode soltar. Tá pensando na lei do ex aí pra domingo? Pelo amor de Deus, não, né, Ademir? Você tá precisando fazer um gol, mas dá pra você esperar uma rodada aí. Mas eu tô precisando urgente. que saia logo no domingo. Vai comemorar ou não? Aí é na hora, né? O respeito é independente. Eu sempre vou respeitar os clubes que eu passei. Eu acho que a comemoração, ela às vezes não é nem falta de respeito. É um momento que a gente trabalha muito para acontecer. Eu acho que tem que celebrar assim com todo respeito. Você conhece muito bem a defesa do Galo, né? O que você está planejando ali? Fazer muita fumacinha ali do lado. Qual lado você vai ficar? Lado esquerdo, lado direito? Vamos ajudar aí o Filipão. Não, isso aí eu não posso falar para domingo. É segredo. Segredo, né? Arma secreta aí do fumacinha. Valeu, Henrique. Falou